Oi gente, eu sou a Mari. E eu sou a Nath. E esse é o quadro Vida de Escritora. Então, gente, eu vim aqui pra dar umas dicas de como você pode ser um beta melhor pro seu escritor. Se você não faz ideia do que a gente tá falando, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição. Mas só pra contextualizar muito basicamente, né, o beta vai ser aquela pessoa que vai ler a história de um escritor antes de passar por processo de publicação. Então, acompanha a gente depois da vinheta. Vinheta! Em primeiro lugar, é muito importante lembrar que tem alguns tipos de escritores diferentes. Então, por exemplo, tem escritor que gosta de mandar a obra inteira pros betas e tem escritores que gostam de mandar capítulo por capítulo assim que eles terminaram de escrever. E tem também escritores que preferem, por exemplo, saber o que o beta vai estar achando que pode acontecer, algumas previsões. E tem escritor que simplesmente quer saber o que ele achou e não quer ouvir mais nada além disso. Só o que achou e pronto, acabou. E essa vai ser a primeira dica, né? Para identificar o seu escritor. Exatamente. É muito importante você saber o que o seu escritor está esperando de você como beta. Porque, como a Mari disse, tem escritor que espera que você só fale assim: ah, tal personagem eu não tô conseguindo me identificar com ele, ou o vilão tá meio esquisito, às vezes ele tá bonzinho, às vezes ele tá mal, não tá fazendo sentido, ou tal cena eu não entendi nada. E agora tem outros escritores que, além disso, como a Mari ela quer saber a minha opinião do O que pode acontecer. O que pode acontecer? Poxa, eu não sei de onde eu vou daqui. Eu tô pensando nisso, ou talvez isso, mas eu tô com medo de cometer algum erro. Ela me pede esse feedback. Então eu, na medida da minha criatividade e capacidade, eu falo o que eu acho que poderia acontecer, dou algumas ideias, algumas opiniões, e dessa forma eu também mudo um pouco pra onde vai a história. Às vezes pode surgir uma ideia melhor ou não, mas através também dessa troca de conhecimento. E é bem interessante. Exatamente. E também é muito bom pro escritor saber se a história dele tá muito previsível ou não. Né? Mas o que importa é, saiba o tipo de escritor para o qual você está betando. Porque um escritor que não quer que você dê pitaco na história dele, vai odiar isso e você não vai ser um bom beta para ele. O seu objetivo é ser o melhor beta possível pro seu escritor, seja ele como for. Então, fica ligado. Segunda dica é: seja honesto. Então, eu conheço a Mari já tem mais de 10 anos, give it or take. Mais de 10 mesmo. Eu conheço ela há mais de 10 anos, então a gente tem uma amizade já muito antiga, muito profunda. E quando ela me disponibiliza o trabalho dela pra eu ler, eu não posso ficar pensando muito nela como minha amiga, que eu tenho que cuidar, e muitos sentimentos dela, e eu vou falar qualquer coisa errada. Eu vou falar tudo que agrade ela, porque eu não quero deixar a nossa amizade ruim. Eu não posso fazer isso, porque eu não tô sendo uma boa amiga, e muito menos uma boa beta. Eu tenho que ser honesta, eu tenho que dizer quando o que ela escreveu não fez sentido, ou dizer que, cara, tá esquisito, esse personagem não faz sentido, essa história tá louca, véi. Eu tenho que poder dizer isso pra ela, porque se eu não falar isso pra ela, alguém no futuro vai dizer. Se eu não falar agora que ela pode modificar a história, ela vai mandar isso pra algum lugar, pra uma gráfica, pra publicar isso daí. E daí as críticas vão ser muito mais ferrenhas, vai ser muito mais doloroso, e ela não vai fazer o sucesso que eu quero que ela faça. Eu, não só como amiga, mas como beta, eu aceitei desempenhar uma função aqui. Então eu tenho que me manter honesta por causa disso. E o que nos traz a terceira dica: seja cuidadoso. Tenha respeito para o seu escritor. Então, não é porque eu tô sendo honesta e eu tenho que dizer tudo o que eu tô vendo e que eu vejo como um potencial problema, que é pra eu ser uma escrota cabulosa. Tenha cuidado com os sentimentos do escritor. O que ele tá dando pra você ler é um pedacinho da alma dele no papel. Ele provavelmente passou horas escrevendo aquilo, mais horas infinitas de pesquisa pra saber o que ele tava falando. Ele tem muito cuidado com o que ele escreveu. Eu não posso não ter cuidado com o que eu tô falando a respeito daquilo. Eu tenho que ser cuidadosa. Embora eu tenha que ser muito honesta, eu também tenho que falar com carinho. Eu tenho que explicar o porquê que eu achei que não ficou bom. Eu tenho que cuidar do emocional do escritor, porque senão ele pode ter um bloqueio. E não é a intenção. Eu, como beta, eu quero que ele avance na carreira. Eu quero que ele consiga publicar um ótimo livro. Um pequeno exemplo aqui, né, só pra gente mostrar como é que você pode fazer e não fazer isso é: nossa, mas que porcaria, por que você ficou escrevendo tanto esse navio aqui? Ficou tipo uns 3 parágrafos aqui, só uma
droga, eu detesto. Um jeito melhor de você falar isso é: olha, a princesa acabou de ser raptada. Ela acabou de entrar no navio. Tá bom, eu entendo que o navio ele tem que ser minimamente descrito, é um ambiente novo dentro do livro, mas eu tô um pouco mais interessada em seguir os passos da princesa e entender como é que tá o emocional dela. Ela tá com medo, ela não tá... Eu não tô entendendo como é que ela tá vendo essa situação. Ela tá assustada, ela tá animada, ela tá se sentindo livre, ela tá se sentindo presa realmente. O navio é legal eu saber, mas eu acho que tá demais. Vamos com calma. Esse é um bom jeito de você dar uma crítica construtiva, sem destruir a alma da escritora. E também o que nos traz a ponto 4. Seja detalhado. Sim, se você tá vendo uma cena ou lendo sobre um personagem e você não gostou, o que você vai fazer? Dizer: eu não gostei desse personagem. Tá, mas por quê? O escritor, ele não consegue fazer nada com uma crítica de 3 palavras. Eu não gostei. Eu achei chato. Eu achei muito legal. Tá bonita essa cena, né? Ele não consegue trabalhar com isso. Ele não sabe por que tá chato, por que tá legal, por que tá interessante. Ele quer entender o que funciona, o que não funciona. Porque a betagem, essa crítica construtiva, ela é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu forneço a crítica, eu forneço o porquê, o como que eu tô me sentindo, o porquê que eu tô me sentindo assim, a escritora vai pegar aquilo, modificar se necessário, ou então repetir a fórmula em outros momentos. Eu achei esse personagem super interessante, porque a escritora conseguiu me fazer identificar com esse personagem, porque contou alguns flashbacks dele, porque mostrou como ele lidava com pessoas, mostrou... Entendeu? Se eu consigo falar isso pra escritora, ela consegue ver que em outros personagens ela pode fazer com que eles também sejam identificáveis pelo público através dessas pequenas fórmulas. Eu vou fazer os outros personagens também se interagirem com outras pessoas do livro. E assim eu vou conseguir um bom resultado e fazer com que o trabalho dela, de forma geral, inteiro, cresça na qualidade. Essa é a função do detalhismo. Ponto 5. Evite preconceitos. Porque se você tem algum preconceito, vamos explicar o que é o preconceito ou a preconcepção. Por exemplo, tem um personagem chamado Alec, no novo trabalho da Mari. Se você quiser saber mais, pode colocar aqui nos comentários, mas eu vou deixar um pouquinho na descrição. Pergunta a pergunta que ela responde, é legal pra caramba essa história. Enfim, tem esse personagem Alec, e mesmo ele tendo aparecido muito pouco ainda na obra, todo mundo que leu ficou: meu Deus, que personagem legal, eu amei ele, tomara que ele se dê super bem, que legal, que legal. E a Mari ficou: mas por que a pessoa gostou tanto dele? Apareceu tipo 3 páginas. Era muito pouco para as pessoas já terem uma Isso só no início, tá? Era muito pouco para as pessoas terem já uma impressão tão forte dele, tão positiva. Então a Mari saiu perguntando por que estava tão positiva. Eventualmente, uma dessas betas falou: é porque ele tem um amor não correspondido, um amor platônico. E bom, todo mundo já passou por isso na vida, né? Então rolou uma identificação. Então isso é uma preconcepção, um preconceito a respeito desse amor platônico, que fez com que esse personagem fosse mais amado do que ele deveria, entende? Exatamente. Então, quando você tem esse tipo de preconcepção, tente identificar isso durante a leitura e falar para o escritor exatamente: eu gostei ou não gostei de um personagem por causa deste preconceito. Deste preconceito. Exatamente. Por exemplo, quando você está lendo uma história que tem algum personagem que seja, sei lá, um vampiro. Você ama vampiro, você gosta tanto de vampiro. Você tem que deixar o seu escritor saber disso, porque o personagem pode estar até mal escrito, ou ele pode estar com um papel estranho ali naquela trama, mas você não vai falar nada disso, porque pra você tá tudo lindo, tá maravilhoso, porque você gosta. Ou então você vai pegar mais leve na crítica dele, e você tem que deixar o seu escritor saber disso. O escritor vai estar esperando muito ansiosamente e vai estar atualizando a página do e-mail no momento de isolar. Sacanagem! E por fim, o nosso 6º ponto, que é a rapidez. Saiba que o seu escritor vai estar esperando ansiosamente e atualizando a página do e-mail a cada 5 segundos, desde o momento que ele enviou. Ele quer ouvir sua resposta, ele precisa ouvir sua resposta. Ele acabou de entregar um pedaço do filho dele para você fazer a sua review e falar o máximo possível. Então ele está esperando, angustiado pela sua resposta. O que nos leva ao próximo ponto, que é o respeito. Você tem que ter o respeito de falar para o seu escritor e ser muito honesto, dizendo quando você não tem tempo. Porque no momento que você decidiu ser um beta, no momento que você se comprometeu com esse trabalho,
o escritor está contando com você. Ele está esperando a sua opinião para ele continuar com o processo de escrita para levar à publicação. O ponto final dele é a publicação. Se você não está fazendo o seu trabalho como deveria, tudo está sendo atrasado. E não importa o motivo. Se você de repente ficou ocupado, de repente aconteceu alguma coisa na sua família, avise o quanto antes para o escritor. Porque ele vai ou ter paciência, caso ele possa esperar, ou ele vai arrumar outro beta o mais breve possível. E isso envolve muito respeito, porque se você simplesmente só está sentando no seu trabalho, ou ficou com preguiça de ler, ou começou a ler e ficou tão chato que você não quer nem terminar, esse é um feedback possível. Você tem que falar com o seu escritor dizendo, olha, eu não tô nem conseguindo terminar isso daqui. E não se engane, falar isso é doloroso de se escutar pro escritor. É muito tempo investido ali para ele ouvir um comentário desse. Então, é necessário. É necessário, mas seja cuidadoso. E não demore, porque quanto mais tempo você demorar, pior vai ficar, porque na cabecinha deles, eles já estão pensando, oh meu Deus, o Beto odiou! Tipo isso. Pois é. Então, assim, seja objetivo e seja rápido e seja respeituoso acima de tudo nesse processo inteiro. Se ficar alguma coisa na cabeça de vocês, é respeito. Exatamente. É uma coisa muito importante que parece que falta hoje em dia de uma maneira geral. Né? Então, é isso, pessoal. Essas foram apenas algumas diquinhas, né, para os betas ajudarem os escritores. Se você tem mais alguma dúvida, mais algum questionamento a respeito deixa aqui nos como comentários. funcionam os betas, fala pra gente, a gente volta aqui, a gente explica melhor como for melhor pra vocês entenderem. Isso. E no próximo vídeo eu vou falar de mais umas dicasinhas agora para o escritor de como poder realmente aproveitar tudo o que os betas podem oferecer. Como pode ser aproveitado a gente, como pode escravizar a gente, é assim que funciona. Mentira, é legal pra caramba, sejam betas. Gente, betas é muito legal. É muito legal. Quem gosta de ler tem que ser beta uma vez na vida, porque é muito divertido. Você participa de um processo de criação de um livro. O que você fala pode mudar uma história inteira, um personagem inteiro. É muito legal. E fora que é um trabalho criativo que você acaba fazendo parte, mesmo que você não seja um escritor. Fique ligado para os próximos vídeos, se inscreva no canal. Curte aqui embaixo se você gostou. E até a próxima!